Bom dia, Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você conosco em mais um Café Pastoral. Que Deus possa falar ao teu coração, que você possa compartilhar também com outras pessoas. Se Deus está falando contigo através desse canal, inscreva-se nesse canal se você não está inscrito, deixe o seu comentário, deixe seu like, seu dislike. Faça o seguinte também, compartilhe com outros esse canal. Se está sendo bênção para você, pode ser bênção para muitas outras pessoas, talvez um familiar, um amigo, e você pode fazer isso daqui a pouco. Quando terminar o vídeo, você pode compartilhar se Deus falar algo ao teu coração. Se você está pelo Instagram, faça o mesmo. Compartilhe também ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp, enfim, da forma que você estiver assistindo ou no horário que você estiver assistindo. Para nós é um café pastoral, né, pela manhã, mas para você pode ser à noite, que você está tomando esse café agora à noite conosco. Eu te convido a participar e tem sido bênção e vai ser bênção, será sempre bênção na sua vida enquanto Deus estiver falando e não o homem, né? Não sou eu que sou Deus, não, estou dizendo isso, estou dizendo que nós somos canais de Deus e nós vamos tratar sobre isso. Nós somos apenas instrumentos de Deus, somente instrumentos de Deus. Ele que é todo poderoso, Ele que é o Senhor, Ele que faz todas as coisas. Não há ninguém como o nosso Deus. E eu quero tratar de um tema realmente muito interessante para você, e eu vou fazer a você uma pergunta que com certeza você vai ter a resposta, porque é muito óbvia. Há algo impossível para Deus? Vou repetir. Há algo impossível para Deus? Certamente você vai dizer, claro que não, não há nada impossível para Deus. Mas vem a pergunta, como que esse impossível da parte de Deus é acionado em nossa vida? Como que acontece isso? Bom, eu quero ler com você Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz assim, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Bom, esse texto de Lucas no capítulo 1 trata de dois episódios muito importantes. Primeiro, sobre Zacarias e Isabel. Isabel, sua esposa. Zacarias era um homem idoso e também Isabel idosa e estéril. Um dia Zacarias, lá no templo, ele era sacerdote, ele foi escolhido para queimar incenso, para orar diante do Senhor então. Ele entra num local isolado naquele dia e ele vai conversar com Deus. Naquele dia então, o anjo do Senhor vem sobre ele e o revela que a sua esposa, que era idosa, que era estéril, ficaria grávida. Naquele dia, o interessante que aconteceu é que Zacarias teve que ficar mudo. Por quê? Porque ele duvidou, Deus tocou em seus lábios e ele ficou mudo. Ele não poderia falar enquanto seu filho não nascesse. Alguns dizem que isso aconteceu porque provavelmente Zacarias ia falar alguma coisa que duvidasse daquilo que Deus falou com ele. Por isso ele só falaria quando seu filho, depois nós vamos saber da história, João nascesse. Depois vem um outro episódio, quando Maria também recebe a revelação de Deus de que Isabel estava grávida já de 6 meses e que ela também estaria grávida mesmo não conhecendo homem algum. Ou seja, duas situações que na verdade era impossível aos olhos dos homens, Deus o fez possível. Nós temos que ter na nossa mente o seguinte, se Deus ele é real em nossa vida, nós não podemos esperar coisas normais. Nós não podemos esperar coisas que são de âmbito humano. Se Ele é real em nossa vida, não precisamos esperar somente o óbvio na nossa vida. Por quê? Porque Ele é Deus. Nós devemos esperar de Deus o inesperado, o impossível. Se Deus é real em nossas vidas, é isso que nós devemos esperar, o impossível. Deus não fará coisas que nós temos que fazer, que nós podemos fazer. Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. Então Ele faz sim, Ele continua sendo Deus. Ele pode fazer o impossível na sua vida agora. Mas como que esse impossível será acionado em nossa vida? Você não pode esperar de Deus coisas que seres humanos, eu e você, podemos fazer. Ele é Deus. Deus fez o impossível na vida de Abraão e de Sara, lembra disso? Já falamos sobre isso. E Ele pode fazer o impossível na sua vida hoje ainda. Ele pode fazer o impossível na hora que Ele quiser. A vontade dEle, como falei anteriormente, é boa, perfeita e agradável. Até que chega um dia que Jesus também revela aos seus discípulos algo muito interessante, algo novo para eles. Jesus vai dizer para eles que eles iriam fazer obras maiores do que Ele. Jesus ia revelar para eles que eles iriam fazer coisas impossíveis, não que eles fossem fazer coisas impossíveis, eles seriam canais de Deus para realizar
realizar coisas impossíveis. Eu quero ler com você Mateus capítulo 17, dos versículos 14 a 20. Olha só que texto interessante para a gente poder meditar um pouquinho também na palavra de Deus. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo, Senhor? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês. O que Jesus está revelando aos seus discípulos? Estava revelando algo que eles não estavam nem preparados para ouvir, estavam aprendendo com Jesus sobre isso, que a partir daquele momento, em Jesus, nada seria impossível para eles. Porém, eles precisariam acionar o impossível. E como eles iriam acionar o impossível para que esse impossível pudesse acontecer? Teriam que acionar o gatilho da fé. Mas não é uma fé comum. O que é uma fé comum, queridos? É aquela ação pessoal diante dos desafios que estão ao nosso alcance. Como, por exemplo, se você quer passar no vestibular para uma universidade gratuita, além de orar, o que você precisa fazer? Estudar, é óbvio. Deus não vai chegar para você lá na hora da prova e te revelar. Deus é justo. Você precisa orar, claro, se entregar nas mãos de Deus a sua vida, sim, sempre. Mas você também precisa se capacitar, você precisa estudar. Jesus, ele quer levar agora os seus discípulos a um nível mais alto, níveis maiores, já que havia começado então um treinamento na vida deles. Mas a pergunta é: que nível de fé aciona o mecanismo do impossível? Essa é a pergunta. Que nível de fé aciona o mecanismo do impossível? Bom, eu só vou deixar com você um ponto hoje devido ao nosso tempo. Primeiro, a fé que está ligada à palavra de Deus no sentido de conhecê-la. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os discípulos, eles estavam ouvindo e conhecendo a palavra diretamente do autor. E aquilo era parte do treinamento. Se você não tem interesse em conhecer a palavra, esse mecanismo da fé não será acionado, do impossível não será acionado na sua vida. A gente pode viver o impossível de Deus pela fé, mas essa fé só irá acontecer se você conhecer a sua palavra. Você precisa mergulhar na sua palavra. Quanto tempo você reserva do seu dia para você ler e meditar na palavra de Deus? Se você não o faz, querido, certamente o impossível será algo, não vou dizer que é impossível na sua vida, mas você não vai conseguir acionar se você não conhecer essa palavra. É claro que não é só conhecê-la. A fé parte também do princípio de você conhecer. Você precisa, para ter fé em algo, conhecer. Então, conheça a palavra de Deus. Leia. Poxa, mas às vezes eu leio e não estou entendendo. Não importa se você não entende naquele momento, não esteja entendendo naquele momento. Certamente o Espírito Santo de Deus vai te revelar, vai te iluminar, ele vai mostrar a você. Pergunte às pessoas que você tem confiança, seu pastor, seu discipulador, enfim, aquele que Deus colocou sobre a sua vida para te ajudar. Se ele não souber, ele vai buscar também para te ajudar. Mas tudo começa quando essa fé é acionada pelo conhecer essa palavra. Conheça. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus te abençoe, te dê um dia muito abençoado. Amanhã a gente continua falando sobre esse assunto. Shalom, graça e paz.